Fala galera, eu sou o Jonathan e junto com meu colega Geilson iremos falar um pouco sobre o processador Kentville. Bom pessoal, Kentville é um processador quad-core da Intel, vendido sob a marca Core 2 Quad. Assim como o Pentium D com Core Presley, o Kentville é na verdade um processador dual chip, onde temos dois processadores dual cores independentes, colocados dentro do mesmo encapsulamento e interligados através do From-Side Bus. Histórico e desenvolvimento. A versão inicial do Kentville, lançado em novembro de 2006, é o Core 2 Extreme QX6700, que era vendido por $999, o mesmo preço do Core 2 Extreme X6800, que apesar de possuir apenas 2 cores, operava a 2.93 GHz. Em janeiro de 2007, foi lançado o Core 2 Quad Q6600, uma versão mais barata, que passou a custar apenas $530 a partir de abril de 2007. Em julho de 2007, foi lançado o QX6850, que apesar do pequeno incremento no clock, trouxe como novidade o uso do FSB de 1333 MHz, suportada pela nova geração de placas Socket 775. No caso do Kentville, o aumento na frequência do FSB é importante, pois além de usar para o acesso à memória, ele é responsável por toda a comunicação entre os dois chips. Como de praxe, ao ser lançado, o QX6850 ocupou o posto de processador mais caro da Intel, vendido por $999 nos Estados Unidos, empurrando para baixo o preço dos antecessores. Com o lançamento do Phenom no final de 2007, o Core 2 Quad finalmente ganhou um concorrente direto, o que forçou a Intel a baixar os preços, tornando o Kentville uma opção bastante atrativa. O Core 2 Quad Q6600 chegou a ser vendido por menos de $200 nos Estados Unidos, e versões subsequentes caíram abaixo dos $150, apenas 3 vezes mais caro que um Celeron 5-Core, algo impensável há poucos anos atrás. No total, o Kentville deu origem a 6 modelos, 3 deles dentro da série XE. Vou comentar agora um pouco das características da arquitetura do Intel Kentville. O Kentville nada mais é do que um Conroe adaptado para suportar a configuração multi-chip. Foram mantidas os mesmos 4 MB de cache L2 por processador, totalizando 8 MB, já que agora temos 2. Cada chip é composto por 291 milhões de transistores, de forma que os dois totalizam nada menos que 582 milhões, números sem precedentes dentro da plataforma PC. Modos de instrução RISC e CISC. O Kentville ele possui um conjunto de instruções x8664, que significa que, além das instruções de 64 bits, ele consegue também ler instruções de 32 bits do modelo CISC. O Kentville também tem suporte ao conjunto de instruções da Intel, o SSE, SS2, SS3 e SSSE3, e também o MMX. As extensões SSE3 permitem um alargamento das capacidades SIMD, disponibilizadas pelas extensões SE e SE2. Permitem um aumento do desempenho no processamento de dados em diversas áreas, como por exemplo a aritmética de números complexos e na descodificação de vídeo. A maioria das instruções SSE e SSE2 que implementam operações aritméticas são vocacionadas para o processamento paralelo de dados no modelo vertical. Palavra. Devido a barramentos maiores, no caso 1333,
O Canfield trabalha com palavras de 64 bits, ou seja, consegue endereçar mais do que 4 GB. Olá galera, sou o Geus e vou falar um pouco mais sobre essa arquitetura de processadores Core 2 Quad do codinome Intel Canfield. Falar sobre os modos de endereçamento de memória, as interrupções, os timers, portas I/O e os barramentos e a adoção no mercado. Começando aí pelos modos de endereçamento de memória, os modelos da família Intel Core 2 Quad possuíam uma hierarquia de memória cache diferenciada. Uma memória cache nível 1 privada para cada núcleo e duas memórias cache nível 2 compartilhadas por cada par de nodes, que podem ser alocadas de qualquer maneira para cada núcleo dentro da sua arquitetura, dependendo da carga de trabalho requerida por cada um, de forma análoga ao que ocorre na família Core 2 Duo. Esse compartilhamento da cache, neste caso, para par, necessita de menor controle de coerência de cache, diminui as chances de uma cache ser pouco utilizada por ser específica de um núcleo que esteja se usa. Por serem em geral bastante grandes, estas memórias cache nível 2 são bastante eficientes para este compartilhamento. Cada núcleo possui uma cache nível 1 de 64 KB, 32 KB para cache de instruções e 32 para cache de dados, com 8 vias de associatividade. Cada par de núcleos compartilha um módulo de memória cache de nível 2 de 4 MB com associatividade de 16 MB. Vejamos as interrupções. Outra situação em que o processador multicore é de grande ajuda é hospedar uma partida multiplayer localmente, o que faz com que o sistema precise rodar tanto o jogo em si quanto o executável do servidor multiplayer. Antigamente, partidas hospedadas localmente eram sinônimo de lag, já que usando o processador single core, o processamento precisava ser dividido entre as duas tarefas, causando interrupções em ambas. Nesse cenário, era comum reservar uma máquina apenas para rodar o servidor, mesmo em redes locais. Bom, os timers, ou seja, os clocks, eles variavam de 2.3 GHz a 3 GHz, de acordo com os diferentes modelos desta arquitetura, e a velocidade de clock ela é ligeiramente menor do que a parte superior do processador Conway, ou seja, 2,76 GHz. Esse Canfield apoia a mesma frequência do barramento do processador, que é de 1066 MHz, como veremos mais adiante. Vejamos as portas I/O e os barramentos. As portas I/O temos desde a impressora, teclado, áudio, disco rígido, disco flexível, fita, modem, router e mouse, e também os barramentos de controle, barramento de endereço, barramento de dados, como em toda a arquitetura. Um dos barramentos principais é o Frontside Bus, FSB, que tinha uma frequência que variava de 1106 MHz a 1333 MHz, de acordo com cada modelo. E ele era responsável pela velocidade do barramento frontal, que era frequentemente usado como uma medida importante do desempenho de um computador. Bom, vejamos a adoção no mercado. O desktop, embora seja interessante do ponto de vista técnico, o uso do Canfield não representava uma grande vantagem em relação a um core do mesmo clock, já que, embora já existisse muitos aplicativos multithread capazes de extrair algum ganho de desempenho do segundo core, ainda não existiam muitos aplicativos otimizados para o uso de 4 cores. Uma exceção importante eram os aplicativos de renderização 3D, como os 3D Max, onde o ganho cresce quase que linearmente adicionando mais núcleos, crescendo em quase 30% em relação ao core. Existe ganho de desempenho também na maior parte dos codecs de compressão de vídeo, embora fosse menor na casa dos 10 a 20%. Ou seja, o Canfield pode vir extremamente eficiente em aplicações que criassem paralelo carga de trabalho multithread. Felizmente, não havia muitas tarefas ainda que pudessem funcionar dessa maneira. No entanto, ao lançar este quad-core monstro no mundo Intel, criou-se motivos muito favoráveis para a nova etapa no desenvolvimento de software, processamento de dados paralelo, e os desenvolvedores de jogos foram os primeiros a tomar medidas reais nessa direção, porque neste momento o jogo não podia reunir carga de todos os 4 núcleos deste processador. No entanto, se estivesse usando modelagem 3D ou edição de vídeo, seria definitivamente fazer sentido
mudar, ou seja, fazer um upgrade para uma plataforma quad-core o mais rápido possível, pois os processadores Xeon estabeleceram um novo padrão de desempenho para o sistema Egg-N, e o Kensfield levantava essa faísca ainda mais alta. O nível de desempenho que você não pôde sequer sonhar há tempos atrás foi obtido facilmente com o novo processador quad-core Kensfield. Bom, pessoal, temos aí as referências e é isso aí. Valeu, até a próxima.